Bom, os exercícios 10, 11 e 12 são... Bom, 10 é muito fácil, né? Vamos provar o exercício 10. Seria da seguinte forma. Prove que se isto aqui... Então, se x quadrado congruente com a mod p e x quadrado congruente com b mod p não possuem solução, então o que significa isso? Solução significa que P não divide A, P não divide B, certo? Se P dividisse A ou P dividisse B, uma dessas teriam solução, certo? E que o símbolo de legenda de A e P vale menos 1 e o símbolo de legenda de B sobre P vale menos 1, porque as equações quadráticas correspondentes não possuem solução. Logo, a gente então vai ter o símbolo de legenda de AB sobre P seria igual a isto aqui, né, por propriedade, que seria igual a menos 1 vezes menos 1, igual a 1. Portanto, x quadrado com a vezes b. Agora, a vezes b é um resto quadrático, né? Porque o símbolo de legendre vale 1. Então, esta equação possui solução. Acabou. Então, vocês viram, é muito fácil. Aham. Bom, vamos com este aqui. Número 11, agora, né? Seja m inteiro, m maior ou igual que 3. Né? Temos dois casos que são possíveis de acontecer, né? O número m é uma potência pura de 2 ou não, né? Ou seja, o primeiro caso que é para todo p primo ímpar, nós temos que p não divide m, certo? E o segundo caso é o contrário. O que seria o contrário? Existe p primo ímpar tal que p divide m, certo? Então, no primeiro caso, pelo teorema fundamental de aritmética, m tem que ser um produto de primos, mas nenhum primo ímpar divide ele. Então, m só tem fator 2. Então, pelo teorema fundamental de aritmética, certo? Também chamado teorema de fatoração única, né? M vai ser igual a 2 potência A, alfa com alfa maior ou igual que 0, certo? Já que agora, como M é maior ou igual que 3, então 2 potência alfa tem que ser maior ou igual que 3. Ou seja, alfa não pode ser 1. Ou seja, alfa é maior ou igual que 2. Né? Assim, o que podemos dizer neste caso de φ de m? Φ de m vai ser igual, então, φ de 2 potência alfa, que por definição é 2 potência alfa menos 2 potência alfa menos 1, que é 2 potência alfa menos 1, que é igual a 2 potência 2 vezes alfa menos 2. Né? Onde alfa menos 2 é maior ou igual que 0, porque acabamos de provar que alfa é maior ou igual que 2. Assim, 2 divide φ de m. Então, no primeiro caso, em que m é uma potência pura de 2, 2 divide φ de m. Segundo caso, seja p primo ímpar tal que p divide m. De novo, pelo teorema fundamental de aritmética, a gente escreve m com produto de primos, então p aparece com alguma potência, escrevemos ele com sua potência, e o que sobra não tem o fator p, né? Então, pelo teorema fundamental de aritmética, teorema
m va a ser igual, ya que estamos en otro caso, vamos a escribir p potencia alfa veces n, tá? Onde alfa é maior ou igual que 1 e p não divide m, né? Então, portanto, a gente pode dizer que o MDC, né, de p potência alfa e n vale 1, certo? Porque p não divide n. Então, se tivesse algum fator, teria que dividir ambos. Esse fator seria p, né, ou um múltiplo de p, o qual é impossível, né? Porque p não divide n. Então, pronto. Φ de m, então vai ser igual a φ de p potência alfa vezes φ de p de n, justamente porque são primos entre si, né? E uma propriedade da função φ de Euler. A gente sabe que isto aqui é p potência alfa menos p potência alfa menos 1, né? Com alfa maior ou igual que 1. Fatoramos, então, p potência alfa menos 1 vai ficar p menos 1 vezes p potência alfa menos 1, assim vai separar, vezes φ de n, certo? Como p é ímpar, então p menos 1 é par, né? 2 divide p menos 1 e, portanto, 2 divide φ de m, que era o que queríamos demonstrar. Ou seja, para qualquer m maior ou igual que 3, φ de m é um múltiplo de 2. Bom, o que mais queríamos ver neste exercício? Essa é só uma parte do exercício 11, né? Tinha mais partes. Prove que φ de m é par, ok. Uma vez que está provado, prove também que isto é congruente com o módulo p, sabendo que é um resto quadrático. Agora, então, sabendo que A é... não, sabendo não, como? Vamos colocar como A é resto quadrático módulo P, existe um B, né? Existe um B inteiro, tal que B quadrado é congruente com A módulo P. Dizer que A é resto quadrático em particular, P não divide A, certo? Logo, P não divide B. Caso contrário, teríamos que P divide B quadrado e P divide B quadrado menos A implicariam que P divide A, o qual não acontece. Então, P, a consequência é que P não divide B, né? Então, pelo teorema de Euler-Fermat, vamos lembrar então Euler-Fermat, nós temos que V potência φ de m é com 1 módulo P. Bom, agora coloquemos como φ de m é par, então podemos calcular a potência φ de m sobre 2, né? Isto aqui é congruente a, vejam bem, A é congruente com B quadrado, então posso substituir isso por B quadrado, potência φ de m sobre 2, e multiplicando expoentes temos B potência φ de m, e B potência φ de m é congruente com 1 módulo m, módulo P. Que era o que queríamos demonstrar, né? Que a potência φ de m sobre 2 é congruente com 1 módulo P, se A for resto quadrático, claro, né? Se A no es resto quadrático, pues no sé. Módulo m, né? Estamos aí, módulo m, estou esquecendo isso. Era módulo m, certo? Em particular, ai. Como A é resto quadrático módulo m, estamos em m, né? Existe um b tal que b quadrado, em particular, né? Nós temos que m e a são primos entre si, por definição de resto quadrático. Logo, m e b também são primos entre si, certo? Porque, caso contrário,
agora sim, a demonstração é um pouquinho diferente, né? Existiria um P' tal que P divide M e P divide B, o que implicaria que P divide B quadrado. Como P divide M, e então P divide M e M divide B quadrado menos A, implicariam em que P divide B quadrado menos A, e de P quadrado divide B quadrado, teríamos que P divide A. Mas nesse caso, nós teríamos que P divide o índice de M e de A, que vale 1. Impossível. Pronto. Essa é a explicação. Então, M e B sendo primos entre si, né, teremos de Fermat nos diz isto, e, portanto, podemos concluir. Né? Desculpem, né? Não sei onde está a minha cabeça, ninguém falou nada, né? Aí eu continuei. E como estamos num vídeo, com um vídeo, né? A gente não podemos fazer. E eu fui confundido porque apareceu um P que divide F de M e daí eu pulei para P em lugar de continuar com ele. Mas eu acho que agora ficou claro, né? Primeira parte, a gente provou que F de M é par, sendo que tendo duas possibilidades, não é? Ou nenhum primo ímpar divide M, ou seja, M é potência de 2, ou M não é potência de 2. Então, em ambos casos, a gente viu que F de M é par. Agora, como há um resto quadrático, existe um B tal que temos isto. Em particular, a ser resto quadrático, a gente falou que somente consideramos isso para os primos com M, na definição que fizemos, né? Então, M e B também vão ser primos entre si, com uma pequena explicação aqui, certo? Que deveria ser melhor elaborado. Se eu peço demonstrar isso na prova, vocês têm que provar, não se trata, é óbvio, né? Por resultado, que resultado, né? Então é bom provar. Enfim, tendo isso em mente, nós digamos então que B sendo primo com M, temos isso, e daí passamos esta última linha, onde já concluímos completamente, né? Aqui, esta parte da prova é essencial, né? Se M e B não são primos entre si, existe um primo que divide esse de C, ou seja, primo divide M e P divide B, então P vai dividir B quadrado. Como P divide M e M divide B quadrado menos A, P divide B quadrado menos A. Como P divide B e P divide B quadrado menos A, P vai dividir A, que é uma combinação linear de B e A. P divide A e P divide M implica que P divide M de C de M e A, que é uma contradição. Pronto. E a partir daí podemos concluir, né? Bom, esse é o exercício 12, se não me engano. 11, me enganei. Agora o 12, né? Prove que se um primo P é resto quadrático módulo um primo ímpar Q, e P é da forma 4K mais 1, então Q é um resto quadrático módulo... está mal escrito ainda enunciado, né? Aqui, desculpem. Aqui seria P. P é um resto quadrático módulo Q. Agora queremos que Q seja um resto quadrático módulo P. Então, este exercício nunca íamos fazer, né? Pode até cair na prova, né? Porque é fácil, né? Como P é resto quadrático, módulo P, módulo Q, perdão. Então, e ambos são primos, né? P da forma 4K mais 1. Então, nós temos que P resto quadrático, nós temos P que é igual a 1. Agora, temos que como P é igual a 4K mais 1, então P menos 1 sobre 2 é 2K, certo? E pelo teorema agora, pela reciprocidade quadrática, nós temos que PQ, não? Símbolo de legenda de P e Q, vezes QP igual a menos 1 potência P
P menos 1 sobre 2 vezes Q menos 1 sobre 2, que é igual a menos 1 potência 2K vezes Q menos 1 sobre 2. Bom, como Q é ímpar, Q menos 1 sobre 2 é um número natural qualquer, vezes 2K é par, portanto, isto aqui vai dar 1. Né? Então, aí. Como temos que isto vale 1, bom, se isto vale 1, isto vale 1, então, isto vale 1. Ou seja, Q é um resto quadrático módulo P, certo? Esse era o enunciado correto. Vou ter que modificar aí nos exercícios. E pronto, essa é, então, o exercício 12.